Beleza. Começando agora esse papo com a nossa nova convidada, né? Erilene Firmino, jornalista, autora. Começando com uma coisa que não tem nada a ver, mas o papo com a Júnia vai ter essas coisas assim bem de repente, né? Como diz, bem repentina. Pegando um gancho do papo que a gente estava começando antes de gravar aqui, que era uma gravação que você fez no programa do Ricardo Guilherme, né, ator, dramaturgo, apresentador, para revelar também uma fragilidade desse apresentador novo, né, para as TVs da internet, que é totalmente desconfigurado com os padrões da internet, né? Eu comecei a ver uma gravação que o meu amigo Gustavo Portela fez da outra entrevista, e quando comecei a ver, estava gostando, e de repente ver um cacuete ali, né? Coisa de quem não tem experiência com a televisão e tal. E aí eu conversando com ele depois, né? Ele disse, não, mas tenha calma, você vai encontrar o seu jeito e tal. Não, beleza, porque realmente de todas as áreas do jornalismo que a gente é treinado para atuar, né? Escrita, fotografia, televisão, rádio, a TV sempre foi aquela que eu menos me identifiquei, enquanto fazedor da notícia, né? Enquanto fazedor do produto jornalístico. Sempre gostei de televisão e tal, mas para estar profissionalmente, era a única área que eu tinha, assim, não gostava, não rolava, sabe? Tinha uns exercícios na faculdade, aí eu fugia, procurava faltar naquele dia, porque realmente não me via bem, não gostava. Mas aqui eu tô, né? Por necessidade financeira. Isso é verdade. Por necessidade ideológica, né? Do meu ideal de vida, de profissão, comemorando meus 30 anos de jornalismo. Por uma necessidade de sobrevivência, de prazer, né, de ideal, de um objetivo, lidando com essa dificuldade que é essa coisa que está na minha frente, que é a câmera, né? Mas aí eu lembrei disso, Erilene, e aí você se apresenta para os nossos amigos que não lhe conhecem ainda, embora na nossa área você é uma figura totalmente conhecida, dispensa apresentações, né? Amada, querida. E eu começaria falando justamente disso, desse novo momento que o jornalismo vive, né? Onde a televisão ela cada vez mais é um espetáculo, né? A notícia fica ali meio que, né, num local um pouco escondido, às vezes a gente fica meio sem informação tanto quanto a gente queria, e a internet nem se fala, né? É um outro ambiente que nós, de uma geração um pouquinho mais para trás, estamos aprendendo a lidar. Eu, né, apesar de parecer uma coisa tão moderna, mas eu sou totalmente aprendiz desse universo, né? Aí eu queria saber o que é que você acha desse novo momento em relação a esse formato que a gente está vivendo, essas transformações constantes que o jornalismo vem vivendo, que é a cada momento, a cada segundo, né? É uma realidade nova, são meios novos de você ter esse produto. Enfim, a voz é sua agora. Primeiro agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Apesar de, como você também, eu nunca ter sido muito amiga das imagens, né? Mas, como você iniciou, sou jornalista há mais de 30 anos também. Há bem mais do que 30 anos, eu comecei primeiro do que você, né? Vamos fazer 2 aniversários, então, aí, né? Comemorar 2. Eu fiz 30 anos em 2021. Legal. E 30 anos de jornalismo, também sou formada eu sou formada em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, sou formada em letras pela Universidade Estadual do Ceará, ensinei já no ensino médio como professora de letras, português, literatura e redação. E recente tive essa experiência maravilhosa na UFC de ser professora substituta de jornalismo, mas a minha carreira foi no mercado em redação de impresso. O que eu acho encantador, o que você
fica assim, eu estou entrando aqui nesse meio, eu não sei como é que eu entro, blá, blá, blá. Tá com o pé na porta. Porque o jornalismo que a gente está vivendo hoje, que é esse jornalismo feito principalmente por uma juventude que está acabando de sair da redação, da universidade para uma redação que nós mesmos, que estamos há mais tempo no mercado, não sabemos como é. Então, eles estão fazendo o que está sendo proposto, que é mais um jornalismo que mistura um pouco a notícia e o entretenimento. Então, é importante que profissionais como você é importante que profissionais como você entrem neste mundo que nós podíamos optar. Na nossa época, que nós fizemos faculdade, a gente podia optar por fazer só impresso. Hoje, a gente tem que fazer tem que entender o audiovisual, de tudo, né? Mas eu não acho isso um demérito. Eu não acho ruim. Se a gente não estiver sendo explorado desesperadamente, sim, se for uma opção nossa, entende? O impresso, cada dia, ele reduz mais até a quantidade de sim, veículos e os veículos que existem de página. Mas ele é importante. Então, se eu sou jornalista e o jornalista, seja de televisão, dos canais do YouTube, dos perfis, de onde for, ou de impresso, eles precisam saber duas coisas básicas: apurar e escrever ou fazer a notícia para qualquer plataforma que seja. Ele precisa disso. O mais importante de tudo é isso. Então, você está fazendo uma notícia para o jornal impresso, mas se eu tacar um vídeo, uma câmera na sua cara de urgência, porque tem uma urgência ali, você pode não saber os tiques, que a entonação, mas você sabendo, tendo domínio, você tendo a técnica do jornalismo, que é o seu processo de apuração. Quando você apura e que você conversa com a fonte, você precisa saber o que é que você está... o que é importante naquela conversa. Para qualquer plataforma dessa, que seja impresso, que seja o audiovisual, que seja para as redes sociais, para o Twitter, fazer como é que chama? Faz o fio. Você precisa... Você dominando isso, que você domina, aí é onde eu brinco de poliana, né? De arrumar uma coisa boa dentro do ruim. Então, o jornalismo hoje, ele está encaminhando para esse entretenimento. Tem esse lado entretenimento. Mas se eu pego um jornalista como você, que domina o jeito de fazer notícia, o jeito de fazer jornalismo, correto e sério, não tem problema nenhum você ir para uma câmera e fazer: oi, tudo bom? Você vai, tudo bom? Será que eu vou conseguir fazer isso, hein? Você não está rindo aqui comigo? Mas porque você tem essa capacidade de trazer essa alegria. Nós dois somos jornalistas antigões, como dizia o Galeto. Nós somos Luiz Carlos, né, Galeto? Sim. E Luiz Carlos Freitas, que é o Galeto, que é humorista hoje, ator e humorista, jornalista, ator e humorista, e nós somos antigões, nós não dominamos o fazer. E nós estamos aqui com esse outro formato. Nós temos compromisso com o jornalismo, esse mais... Eu não vou dizer sério, porque o entretenimento... Mais bem apurado. Mais bem apurado, mais cioso. Questionador. Você acha que esses fatores não está faltando um pouco hoje, não?
no jornalismo que está sendo feito Sim. hoje, a maior parte dos veículos, claro que está faltando. Sim, né? Mas eu sou esperançosa. Sabe por quê? Porque eu acho que essa palhaçadazinha que está sendo feita, ela vai cair por terra. Porque vai ter que escolher. Quando eu estou dizendo uma notícia e rindo, quando eu estou dando uma notícia, eu posso muito... Para eu parecer uma fake news, para eu parecer que é mentira, é uma linha tão tênue. A necessidade que a sociedade está tendo hoje de informação correta, precisa, eu acho que com o tempo, o próprio mercado, ele vai fazer... Depurar. Ou ele vai fazer isso, ou o jornalismo vai se perder. Eu acho que é um momento assim, bem crucial, no sentido mesmo formativo desse termo, da palavra crucial, que eu acho que das profissões todas que existem, assim, né, essa é que ela tem uma importância, um poder muito grande, e que essas transformações estão exigindo assim um questionamento realmente profundo, né? Você falou aí de uma questão das fake news, que é um fenômeno recente, né? Que eu digo recente quando eu digo enquanto comunicação de massa, claro, né? A gente tem mentiras contadas no período romano ainda, né? Quando Nero disse que quem tocou fogo na cidade foram os cristãos, né? E não aquele abestado idiota. Então, já vem lá de 2000 anos, mas como fenômeno de massa, numa indústria de informação, é mais ou menos, né, de 15, 20 anos para cá, enquanto esse fenômeno que eu estou falando aqui. Então, assim, é uma preocupação, eu pelo menos vejo com uma preocupação muito grande, porque a gente vê que isso tomou uma forma de afetar uma questão de vida e morte, por exemplo, agora na pandemia, né? A gente teve gestores, líderes de países que simplesmente desdenharam e ficou por isso mesmo. Eu não tenho conhecimento de algum que está preso até hoje, né? E eu acho que não vai estar. E a gente teve esse fenômeno como uma coisa, assim, para mim, que foi marcante, né? Porque a gente viu pessoas mortas por notícias falsas. Então, o jornalismo, ele tem esse papel muito crucial, e o seu depoimento, a sua vinda aqui hoje, né, para a gente discutir esses temas, é importante para a gente ver esses elementos, né, trazer para o nosso... Não é só a crítica por si só, mas discutir esses elementos, como a gente pode ter essa esperança, né? Porque, por exemplo, o Papo Cajuína tem essa proposta de ser esse espaço onde a informação possa ter uma fonte criteriosa de veracidade, de conteúdo, né? Para que a gente tenha esses novos profissionais adentrando nesse mercado de maneira mais responsável. Eu acho que é esse um item também, responsabilidade. Né? A gente, só para finalizar, e aí você detona, eu quero trazer inclusive aqui, eu voltei nele 2 ou 3 vezes, o Ciro Gomes, e ele deu um depoimento num podcast, eu não vou agora lembrar qual foi, onde ele falava, ele acusava, dizia que o ex-governador e atual ministro Camilo Santana estava planejando fazer uma espécie de ditadura. Aí eu digo, olha que coisa doida, né? Porque se você pegar 10 anos atrás, parecia que ele era que estava à frente de fazer porque houve uma oligarquia dos Ferreira Gomes, ainda há, inclusive, né? Enfim. E aí depois, qual é o debate que tem sobre isso, né? Qual foi o desenrolar disso? Hoje você chega num espaço qualquer na internet, joga informação e acabou. Você precisa não há responsabilidade sobre o que se diz. Eu vejo muito por aí. Aí não sei o que é que você acha nesse aspecto também. Isso é político, gestor, administrador. Acontece alguma coisa, aí o cara vem, dá um depoimento e vai embora, acabou. Ele não responde mais por aquilo. De fato, existe essa terra de ninguém, como se a internet fosse terra de ninguém. Uhum. Mas você vê, antes, eu não gosto nem de falar muito do Ciro, porque o Ciro ele está num momento, na minha opinião, muito ruim da carreira política dele, porque justamente ele anda dizendo muitas coisas que acaba... Meio atirando para todo lado, né? Atirando para todo lado. Não era uma... Não é, eu
às vezes que eu votei nele foi obrigada pela circunstância. Ou você vota nele, ou vota em tal fulano e voto nele. Sim. Nunca foi a minha primeira escolha. Sim. Foi sempre, né, foi sempre as escolhas assim, para salvar. Então, então, as pessoas, de fato, elas dizem o que querem. Agora, você veja a repercussão efetiva que teve essa fala dele. Nada. A pessoa pode dizer, ela pode ficar enchendo a... Você acha que por si só... Quando não tem... Quando não tem não se compra a ideia. Eu tenho duas questões aqui que eu guardo comigo que são bem importantes nesse processo para eu poder ser otimista. Não é que eu seja otimista... eu quero um pouquinho para mim disso. Pois pronto, não é que eu seja otimista alienada, não. Tá. Eu acho pela a força das circunstâncias, aonde eu pego para ter fé, aonde eu pego para crer. Não, isso é importantíssimo, né? Não, eu digo assim porque às vezes eu escuto as pessoas dizer eu tenho fé, mas é uma fé solta. Não posso mais me dar esse luxo de ter fé solta. Essa fé consciente é uma coisa rara, né? Eu estou dizendo isso por essa razão. Isso. A fé geralmente está associada a um processo meio cego. Né? Não, eu creio porque creio. Não. Eu preciso enxergar alguma coisa. Pronto. Então, eu quero um pouquinho para mim. Não sei se eu consigo. Se tu vai dizer, Erilene, tomara que essa tua fala também caia no vazio. Mas é o seguinte, no caso dessa... Quando não existe uma aceitação... Quando não tem... A mentira, ela pode existir e se ela for propagada e se ela for aceita pela grande mídia, ela pode acabar se tornando uma verdade. Se lembre da Lava Jato. Sim, sim. Se lembre da Lava Jato. Isso é uma coisa que, nesse caso... já existiu, já as redes sociais, que a gente combate tanto, inclusive porque ela tem esse poder de todo mundo diz o que quer, e o que eles dizem que querem, e essa fala deles pode acabar se tornando uma verdade para uma multidão, ela tem também um aspecto democrático que, quando a coisa é muito absurda, entra também aquelas falas dizendo que isso é um absurdo. Então, se não é do interesse do mercado e da grande mídia, por exemplo, essas falas elas vão caindo no vazio. Então, por isso que eu acho importante que a sociedade, ao mesmo tempo que ela tem essa loucura toda ela pode estar mais atenta, ela dispõe também dos mesmos meios. Tá, ela entendi. vê e ela pode alinhar, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Tá. Aí, no que me pego, por exemplo, você falou da Covid, da época que Pandemia. Muitas pessoas morreram Uhum. por conta de decisões políticas e tudo mais. E também a desinformação. Sim. Entretanto, eu passei 2 anos na UFC e foram muito importantes para mim como jornalista. Eu estava como professora, mas como jornalista. No segundo semestre, eu entrei lá em 21 e saí em dezembro de 23. No segundo semestre de 21, eu peguei uma turma do primeiro semestre e tem aquelas... Era a única disciplina de jornalismo puro, era a minha, que era Fundamentos da Comunicação e do Jornalismo. E tem aquela aula que a gente começa a perguntar, você fez jornalismo por quê? Você fez jornalismo por quê? Eu gosto de dizer isso porque era uma geração, primeiro semestre, que estava entrando na formação para ser jornalista. E a maioria disse que tinha decidido ser jornalista, nunca tinha pensado em ser jornalista. Decidiu ser jornalista por conta da cobertura que a mídia deu para os casos da Covid, da pandemia.
por quando a mídia fez aquele consórcio. Sim. Quando a mídia estava todo o tempo dizendo que o governo não queria que a mídia dissesse, ela dizia. Pelas campanhas que a mídia fez. Então, a gente já o pessoal, eu já não estava mais na rua, mas quem estava na rua, quem estava nos veículos, estava só fazendo o nosso trabalho do dia a dia. Sim. E, sem se dar conta, estava influenciando uma nova geração. Para fazer, porque eles estavam fazendo só o nosso trabalho. Só que até ali... E esse pessoal sofreu muito, né, cara? Assim, a gente parava a pensar, poxa vida, a quantidade de profissionais que ficaram sujeitos a essa... Isso. Mas ali, naquele momento, a mídia, ela vinha sofrendo um monte de ataque. Ela estava sendo desacreditada. Sim. As pessoas estavam batendo no jornal, o jornalista fazendo ao vivo, e as pessoas batendo. Sim. E naquele momento, quando a cobertura que ela faz foi essa história da Covid e a guerra da Ucrânia. Da Ucrânia. A cobertura, o que a mídia fez na cobertura foi da Ucrânia, não é essa De Israel. Pronto, foi da Ucrânia. Essa cobertura fez com que jovens que estavam lá na casa deles, vivendo a vidinha deles, dissessem, eu quero ser jornalista. Porque a gente estava fazendo só o nosso trabalho. E nós estávamos fazendo nosso trabalho com um presidente zombando da gente todo dia na frente do Palácio Planalto. Não, é verdade. Você tocou num ponto crucial que eu não tinha atinado. E só quem estava ali na faculdade vendo essa realidade pode... Se eu não estivesse ali, eu não tinha visto isso. Sim, sim. E aí, o novo presidente, esse presidente que está agora, o Lula, ele... foi um dos que sofreu muito com fake news. Portanto, o Brasil, ele quase ia para o buraco por conta da desinformação. Muito mais gente podia ter morrido por conta da desinformação. Quem é que informa? Mesmo assim, ajudou muito, né? Quem faz a checagem para combater a fake news é jornalista. Não é uma pessoa que vai passando no meio da rua. Ei, você vai passando no meio da rua, vem cá, né? Checa isso daqui. Então, por conta dessa necessidade que a sociedade está tendo de acreditar que está tendo uma informação correta, por conta disso, eu acredito que nós temos... Que há espaço. Há de termos esperança, né? Há de termos esperança. O que está mudando é o modelo. O modelo está mudando. Os artesãos, que somos nós, os jornalistas, que fazemos a notícia... Os princípios não vão mudar, né? Que é a checagem, a fonte, isso, vai ter apurar, gente, isso, questionar. Vai ter, hoje tem muito mais gente querendo, o mesmo jornalista, dar opinião do que apurar a notícia, do que fazer a notícia. Mas ainda assim, se a opinião dele é em cima de uma apuração dele, ele diga o que quiser. Porque ele não vai deixar de informar. Então, a minha esperança, ela nasce por conta disso. De alguém vendo, alguém abrindo os olhos para a importância do jornalista na sociedade. Que essa juventude que eu quero ser. Ela não vai encontrar o mercado que nós tínhamos. Ela não tem mais o Diário do Nordeste, um veículo impresso, Sistema Verdes Mares, e o povo grandões que a gente vai estar aí na faculdade vendo para onde é que vai. Não. O mercado está todo diferente, mas você vai para esses outros espaços. Aí, isso é uma coisa. Aí, na hora do jornalismo mais... o jornalismo mais... Especializado? Nem especializado. É porque eu queria fazer uma contraposição entre entretenimento e esse outro jornalismo, porque eu não estou encontrando a palavra. Mais tradicional? Tradicional. Convencional? Que não seja... Que informação. O jornalismo de informação, né? Sim. O jornalismo de... o entretenimento, né? Então, essa informação... ela é muito importante para a sociedade, ela percebe o valor desse jornalismo de informação. Então, a gente pode ter espaço
para esses dois, ou a gente pode ficar lutando para manter o informacional, o de informação, em contraposição a esse do entretenimento. Jornalismo foi resistência desde o primeiro, o número 1. Sim, sim, sim. É resistência, não tem vida fácil para jornalista, não. Todo, a cada século, a cada época, você encontra um desafio novo, um desafio diferente. Então, nesse momento, nós estamos vivendo com esses outros desafios de mercado, de sociedade, e até o desafio que chega para nós mesmos. Por exemplo, nós dois, que somos... nós temos quase o mesmo tempo de profissão, nós temos quase a mesma idade, sou mais velha, mas nós estamos, nesse instante, entrando num espaço que os meninos de 20 anos dominam. Eles dominam o audiovisual, eles dominam o podcast, eles dominam e nós dominamos a apuração. Aí nós estamos entrando nesse espaço e eles, os meninos, os mais novos, eles vão invadindo, aprendendo o processo de apuração de casa. Porque chega um momento que, do jeito que está, que vai ficar fácil, porque... o pessoal não se vacina, mas o pessoal que não se vacina... que aí é uma questão é uma questão política, é uma questão do crescimento da direita, da extrema-direita. Aí não tem jornalista, meu filho, que dê conta dessa história aqui. Não tem jornalista que dê conta. Nós vamos ficar fazendo nosso trabalhinho de formiga, nós vamos ficar trabalhando... Não é uma coisa que a solução passe por nós. Mas entendi, eu consegui pegar um pouquinho dessa esperança aí. Pelo menos 25% dessa esperança para você. Porque eu estava lembrando também aqui da quantidade de canais, né, que a gente vê aí na internet, sérios, bons, que tem uma proposta boa de informar, de criar uma alternativa, criando um mercado, isso é importante, né, porque... Aqui, reforçando mais uma vez, é uma atividade penosa, né? Que paga mal para cá. Eu, inclusive, vou fazer aqui uma contagem, né? Para os nossos ouvintes saberem, né? Tipo assim, não tem aquelas coisas da fábrica, tantos dias sem acidente, né? Eu vou fazer o máximo aqui para não usar palavrões, né? A família tradicional brasileira não merece, né? Mas, de vez em quando, a gente solta, porque, como eu digo, é um artefato linguístico a palavrão. Sem ele, você não vai traduzir o que você está querendo dizer. Concorda comigo? Eu tenho para mim, eu vou logo dizendo assim, que hoje, do jeito que nós estamos caminhando, falar de família tradicional brasileira é quase um palavrão. Porque arrume outro jeito de dizer. Não que eu seja contra o pai, a mãe, os filhos. Não é isso não. É porque essa terminologia está muito... atrás, aos homens de bem, como é? Exatamente. Aos homens de bem. Arrume outras palavras aí, por favor. Isso é verdade. Tem hora que só um palavrão resolve. O que eu queria dizer no começo é que, assim, essa sua observação, essa sua leitura foi muito significativa, boa, né? Porque a gente consegue ver porque realmente esse encontro de gerações conflitantes de interesse, de metodologia, de visão de mundo, né? Mas o que eu ia dizer é que uma coisa que não mudou muito, né, na história do jornalismo é que a gente ganha mal pra cacete mesmo, né? Isso é uma das coisas que a nova geração, a futura geração, qualquer geração vai poder dizer sempre, né? E que aí, né, esse desabafo é para dizer que realmente a nossa atividade ela é muito honrosa e honrosa ao mesmo tempo, porque tem essa importância de, mesmo nesses processos de virada de mesa, onde o processo político esculhamba, como você bem colocou aí, né? Onde a questão econômica ela é cruel, né? Você teve aí jornais nos últimos 10 anos fechando, indo só para o digital, acabou o impresso. Eu não estou aqui sendo saudosista, não. Estou só dizendo uma realidade que foi e que é ainda. Não tem... Né? Mas a gente, por outro lado, tem as possibilidades das assessorias, das agências, dessa internet que
possibilita essas realidades novas, né? Então, eu vou ficar com 15% da sua esperança. Porque eu estou lembrando de outra coisa. Eu não quero parecer ingênua ou tola. Não, de jeito nenhum. De já dizer assim, essa mulher não achei doida. Isso. Fiquei... essa mulher, nossos queridos, quem vai nos assistir, que eu estou dizendo. Esperança, por favor. Porque eu acho o seguinte, Aécio, na verdade, eu não sou sonhadora, eu sou pragmática. Se eu achasse que eu não tenho como atuar nesse negócio, eu ia ficar nisso para quê? Qual é o sentido de eu ficar o tempo todo praguejando e dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Maldizendo, né? E se me maldizendo e sem ver saída e persistindo. Pois então, isso é questão de terapia. Que a gente também faz muito, né? Que a gente faz muito. Para tentar. E isso daqui eu não vou levar para terapia. Olha, eu não sei se eu quero ser jornalista ou não. Já fui, estou sendo. Falta isso, pouco né? tempo para terminar. Mas não dá para a gente ficar sem ver um caminho, né? Os caminhos, porque senão não teria sentido nós estarmos nós estarmos aqui falando que nós temos 30 anos de profissão. Olha, aí são 60 e poucos, 60 né? e poucos, né? E também, é verdade, tu vê nas redes sociais, tem o Guga Noblat, que é o... Cara, o trabalho que ele faz ali no Twitter, ele enlouquece o juízo desse pessoal todinho, porque ele faz um bom jornalismo ali. Verdade. E ele também está lá no palácio. Ele não fica sentado olhando para uma parede na frente de um computador. Está ali olhando todo canto, Ele está olhando todo canto. Então, é um jornalista que sabe fazer jornalismo e vai para a nova frente de trabalho, que é o quê? O Twitter. Sim. Aquele que era extraordinário da Folha, o Jânio de Freitas. O Jânio de Freitas está no canal. Está no canal com o Bob Fernandes. E eles ficam fazendo notícia, cara. O Chico Pinheiro. Os caras estão saindo do modelo tradicional e indo para as frentes. E tendo espaço nesses outros formatos, né? E esses novos formatos estão sendo criados. E uma coisa interessante, eu lembrei aqui agora, Erilene, e aqui você, pelo jeito, vai ser convidado outras vezes para a gente falar mais sobre jornalismo, né? Porque tem coisa para falar demais. Eu lembrei aqui agora, por exemplo, que essa realidade nova de opinião, quando você solta uma visão, ela pode tanto cair ali no esquecimento, no discreto, como essa que eu comentei sobre o Ciro Gomes, como também ela pode ter uma capacidade de reverberar e acabar com o caboclo, né? Isso. Como aconteceu com o William Vac, apresentador do Jornal da Globo, quando ele estava ali sem saber que estava sendo gravado. Sim. E ele fez aquele comentário racista e tal, e o cara foi demitido. Né? Ele está no Estadão hoje, os textos dele são ótimos e tal, acompanho. Mas houve aquele momento ali que, em alguns anos atrás, talvez não tivesse aquele impacto. Né? Então, assim, hoje a gente tem essa vigilância que é muito boa, por um lado, porque a gente tem que ter muito cuidado, né, do que a gente está falando e tal, e tal. Não é só jogar, não. Eu, pelo menos aqui, eu confesso aqui a vocês, eu vou ter muito esse cuidado porque eu não tenho como pagar advogado. Apesar de ser, como é que quando a gente é réu primário, como é que chama? Não, quando perder, você não quer perder a sua primariedade. Pronto, né? Eu não quero perder isso agora, né? Talvez quando eu estiver velho, aí eu possa fazer, porque eu vou estar, né? Depois de 70 anos, né? Aí eu possa fazer alguma coisa ilegal e ter alguns privilégios, né? Como não ficar... Não, pessoal, eu estou brincando aqui, não faço isso não. Mas, assim, então, assim, é um momento muito novo da gente ver essas novas situações se conflitando, se encontrando, e que a gente vem conseguindo fazer essa nova leitura. Né? Resistir. Aí eu vou tocar aqui agora num ponto para a gente começar a ir para o seu livro também, porque jornalismo a gente vai ter muita coisa para falar, não vai dar tempo hoje, pelo jeito, né? Porque é muita coisa, muita situação nova, né? Muitos desafios novos, e que realmente, graças a Deus, mostra como a nossa profissão ela tem um leque enorme de coisas para serem discutidas nesse momento novo, onde a economia ela é louca mesmo, ela está cada vez mais, né, girando de uma maneira
dinâmica e para um lado diferente, daqui a pouco volta e, enfim. Eu quero voltar um pouquinho, eu quero ir agora um pouquinho para o seu livro, seu primeiro livro, que eu estou aqui, Manga Verde com Sal, falar um pouquinho desse projeto seu, que foi um processo bem devagarinho, né, que teve várias etapas e, enfim, né, queria que você falasse um pouco do seu desse projeto, que continua, claro, né, teve lançamento, aliás, teve mais de um lançamento, mas ele continua sendo vendido e tal, e eu queria que você falasse agora um pouquinho do seu primeiro livro. Manga Verde com Sal, Cartas de Amor, de Luto, do Sabor Agridoce da Vida, né? Aqui no sublide, na continuação, é que eu explico tudo, né? Que eu não li, porque eu estava sem óculos e agora... Manga Verde com Sal, Cartas de Amor... Corrige o jornalista. Manga Verde com Sal, Cartas de Amor, de Luto, do Sabor Agridoce da Vida. Esse livro, ele se impôs a mim, na verdade, né? Ele se impôs porque eu já tinha saído do jornal há um tempo e ele saiu na pandemia, no período da pandemia, mas eu comecei a vivê-lo sem saber que estava, né, vivendo. Quando, em 2013, uma irmã muito próxima minha faleceu, a gente era muito próxima e eu fiquei muito chocada com a morte dela, impactada. E, imediatamente, a maneira que eu encontrei para desaguar, né? Porque ela era a minha companheira de conversa, né? Eu desaguava, né? Era. Não só de conversa, isso, né? A gente trocava tudo, a gente trocava tudo. Até os namorados, pelo telefone. Não tocava o namorado. Entreguei. Se passava uma pela outra. Se passava. Como é? Mais tímida, eu sempre mais tímida, liga para mim. Ela ligava. Imitava a minha voz. Sim. Então, a maneira que eu encontrei para ir desaguando e convivendo com aquela dor absoluta foi escrevendo, né? Escrevendo para ela, dizendo, você faleceu, eu não sei o que é que eu faço da minha vida agora. Aí não tinha nem ideia de ser livro ainda, não. Era só para tirar do coração, da alma, né? Era, porque eu sempre tive diários, a maneira que eu encontrei na vida para resolver as minhas questões sempre foi em livro ou diário eu escrevia. Tanto eu lia os autores, né, e encontrava eu sempre, mesmo rodeada de pessoas, eu sempre tenho tem uma hora que eu preciso me resguardar, e aí eu tenho esse afastamento, essa solidão ou solitude. Sim. É solitude a outra, né? Que há uma sim. Pronto. Quietude, né? A gente se afasta um pouco. Eu sempre tive isso, e a maneira como eu resolvia meus perrengues era falando com a Lia, era escrevendo diário. Então, quando ela faleceu, eu me pus a escrever para ela, a desabafar, né? Sim. E fiquei fazendo isso durante muito tempo. Meu luto foi muito demorado. E pronto, vivi isso. Quando foi em 2019, eu já tinha saído do jornal onde eu trabalhava. Eu saí em 2017, por vontade própria. Eu queria mudar também por conta desse luto, porque ela morreu 6 meses depois, a minha mãe morreu. E isso aí balançou minha cabeça. Eu preciso dar um jeito na minha vida, porque essa vida que eu estou levando, o jornalista trabalha muito. O jornalismo, ele consome muito a gente, né? E eu vivia muito pro trabalho. Eu disse, preciso dar um jeito nisso aqui. E eu escrevia. Quando foi em 2019, né? E eu fazendo terapia, meu pai morreu em 2018.
E depois que eu saí do jornal, eu não conseguia mais escrever. Na época que eu trabalhei, eu passei 5 anos lá no Diário do Nordeste, que foi onde eu trabalhei. Eu trabalhei durante 23 anos lá. E os últimos 5 anos, eu escrevia crônica. Primeiro para a revista Ceará, além de ser chefe de reportagem. Acompanhei um pouquinho. Eu escrevia crônica. Elas fizeram a revista Ceará muito boa, que durou 1 ano, 2, e eu escrevia para essa revista. Quando a revista acabou, eu fiquei escrevendo para o Caderno 3, que depois virou o Verso. E escrevia crônicas. Quando eu saí do jornal, eu dei um branco ali, eu passei um tempo sem conseguir escrever. Depois meu pai morreu. E eu na terapia, e eu dizia para a minha psicóloga, né? Olha, eu não estou conseguindo escrever. O que eu dizia para ela era isso. Eu não estou conseguindo escrever. O que significava que era um problema. Para um jornalista é um problema, né? E tanto para o jornalista, quanto se eu conseguir, mesmo eu com terapia, eu só dizia assim, pronto, resolvi. Depois que eu escrevia, e eu não estava conseguindo escrever, estava tudo aqui. E aí ela disse, escreve cartas para os teus mortos. Eu disse, mas eu já escrevo para a Lia. Não, para todos. E ali eu comecei a fazer, já tinha um número considerável naquele 2019, porque já tinha a Lia, já tinha a mamãe, tinha o papai, já tinha gente no passado. E quando comecei a escrever isso, eu disse, eu não vou fazer assim, na verdade, eu vou ver o que eu já escrevi. E fui buscar as cartas que eu escrevi desde o começo. Aí foi quando decidi, eu vou contar essa história aqui, eu vou fazer esse livro com o que eu já escrevi para ela. Porque quando eu comecei a escrever essas cartas, para todos eles, e aí eu disse, isso aqui dá um livro para a psicóloga, isso aqui dá um livro. E ela já demorou, né? Porque ela é muito legal, gente fina. Demorou. Aí eu disse, ok, pois eu vou ver. Quando eu comecei a pensar no livro, aí eu disse, não, eu já tenho tudo escrito. Eu preciso resgatar. Aí foi nesse momento, porque essas cartas, assim, se você me perguntar, você escreveu até quando para ela? Esse ano eu escrevi já. Sim. Mas tá esse livro é uma parte, né? De 2013 a 2020. Por quê? Porque quando foi... Isso eu estou contando 2019, né? Que eu estava na terapia. Sim. Aí, 2020, a pandemia. A última carta que... eu tinha... A filha dela, mais nova, casou em fevereiro. A pandemia começou em março. E quando você lê esse livro, você vê que as últimas cartas, elas foram escritas já... Só as últimas cartas foram escritas já, eu já sabendo que era um livro. Todas as outras, eu já tinha... eu fazia para ela. Sim. Como desabafo, mas como não desabafo, pensando como contando. Livro. Lia, quando a mamãe morreu 6 meses depois. Lia, a mamãe morreu. E fui contar, aí 5 anos depois, né? Papai, Lia, papai morreu. E como aquilo me impactava. Eu escrevia cartas, aí como aquilo me impactava. O que eu sentia dela. Enfim, esse livro aqui, ele é a história de um processo de luto. E ele foi escrito, efetivamente, 2019, 2020, 2021, entrando em 2021. Por quê? Porque quando começou a pandemia, e todas aquelas pessoas morrendo, e os órfãos sem poderem se despedir, mudou meu jeito de ver meu sofrimento. Uhum. E aí... Então, é um livro com muitas etapas mesmo. Muitas etapas, Aécio, muitas etapas. Porque a última etapa, esse olhar, é tanto que ele é dividido em 3 capítulos.
né? O primeiro, o sofrimento absoluto, quando ela morre, e 6 meses depois a mamãe, e eu paralisada. O segundo capítulo, que é eu tentando ver o que é que eu faço na minha vida, né? tentando sair. Uhum. E o terceiro capítulo já eu vendo, assim, fazendo a reflexão, né? Refletindo, vendo. Já. Esse terceiro capítulo, ele é mais já um pouco em 2020, quando eu olho com outros olhos já. São as cartas que eu fiz, mas eu já fiz sabendo que tinha um livro. Entende? Porque chega um momento que eu digo, mas isso daqui vai dar no quê? Porque, na verdade, quando chega 2020, porque até 2020 eu escrevia para mim. E teve um momento, estava fazendo esse resgate. E eu não digo para você porque era para mim, era a coisa mais fácil do mundo, não. Eu chorava horrores, desesperadamente. Só que era seu, né? É isso que você está querendo dizer, né? Aí pensar isso para os outros lerem, né? Foi 2020, porque eu pegava e voltava para a carta. E como é que foi essa parte assim de você imaginar, poxa, mas agora eu vou fazer isso ser público? Como é que como é que você viu isso assim? Foi meio complicado aceitar, pensar, mas eu vou dividir isso com todo mundo, aí vem um julgamento, vem não sei o quê. Não, eu não pensei em julgamento. Não. Mas foi difícil pensar isso? Foi. Tornar isso público? É porque assim... Que a primeira coisa quando chegou, né, para mim, eu digo, poxa, foi a coragem de expor isso, entendeu? Aécio, eu tenho, mesmo esse livro sendo a minha entranha, sendo meu sangue, meu coração, meu pensamento... Eu acho que se eu não fosse jornalista, e se eu não fosse repórter, e se eu não tivesse sido repórter de cidade, eu não teria feito esse livro. Por quê? Porque quando a Lia morreu, que eu ia escrever para ela, eu escrevia sofrendo, mas eu escrevia também, que foi por isso que eu sempre fiz diário. Eu sempre fiz diário na minha vida, porque eu tinha curiosidade de guardar o que eu estava sentindo para no futuro ver como era. Eu tenho um diário lá em casa do meu primeiro amor. Ai, ele apareceu. Oh! Meu coração. Eu gostava. Eu acho que isso é da jornalista. Isso é da jornalista. Eu decidi muito cedo ser jornalista. Com 13 anos eu decidi ser jornalista. Ah, legal. Então eu esquadrinhava a vida. Eu sempre esquadrinhei a vida. Aí o que eu sentia... Eu tenho esse diário lá em casa. Eu de 13, 14 anos. Oh! Esse do olho primeiro amor. Sabe? Toda... Ai, meu Deus. Os olhos dele cruzaram. Porque eu guardava para ver depois, eu voltar, para ver como era, que eu tinha sentido, se era grande mesmo aquele amor. Como era, Como era. Então, quando eu estava escrevendo, por isso que eu digo, e aí eu escrevi até eu resolver a minha vida ali, naquelas escritas. Então, para ali, eu comecei a escrever para soltar, para sair, para ver se doía menos. Mas escrevia, eu tinha um caderno com o nome assim, sobre perdas, eu escrevi, saía escrevendo nesse caderno, sobre perdas, manuscrito. Eu escrevi isso, manuscrito, eu escrevi no computador, escrevi em todo canto. Na hora que tinha vontade, que vinha a necessidade de escrever. Então, eu fui fazendo isso daqui tranquilo, tá certo? Quando... chega 2019, 2018, 2019, eu estou fazendo para ver se eu volto a escrever, ok? Porque eu estava precisando voltar a escrever. Quando começou a pandemia, eu fiquei muito condoída com a dor dos órfãos, porque eu sabia o que era que eles estavam sentindo. Quer dizer, a dor a gente não mede, não tem como medir dor. Sim. Mas a dor deles, ela foi potencializada, foi piorada, teve uma versão piorada da minha, porque eles não puderam ir com o deles até o último instante, que é quando a gente entrega lá para aquela terra. Ou quando a gente cinza. Não tem aquele ritual que eu achava horroroso.
Eu não queria de jeito nenhum mais na minha vida a história do velório, do enterro. Eu não gostava. Para mim era uma tortura. Mas quando começou a morrer o pessoal da Covid, que os parentes não podiam acompanhá-los até o fim, acompanhar aquele corpo, porque só é corpo para o coveiro. Para a gente... Tem outro significado. Isso. Então, eu ressignifiquei. Aí, por que eu chutei o balde na hora de... Eu vou me expor. Porque eu queria que as pessoas não desistissem de si. E eu achei que, de alguma maneira, eu podia ajudá-las. Porque eu pensava assim, eles precisam saber que eu não concebia a vida sem a Lia. Eu não sabia quem eu era sem ela. E, no entanto, eu estou aqui vivendo, sendo feliz, criando minhas histórias, até em honra à vida dela. A vida dela, em honra à vida da minha mãe. Em homenagem a essa vida, né? Isso. Então, eu preciso dizer. Então, por que eu falo de ser jornalista? Tu sabe quando a gente termina a reportagem? A gente apura a notícia, sim, que a gente termina, a gente só quer uma coisa, que publique. Então, quando eu fui tendo essa me conectando com esses órfãos que eu chamo os órfãos da Covid, né? Eu queria algum lenitivo, eu não sabia nem que esse livro ele ia chegar, assim, ter tanta aceitação como teve naquele momento do lançamento. Mas eu queria dizer, ajudar de alguma maneira, ser conforto para o coração deles, porque quem vive no luto vive muito só, e eu não queria que eles vivessem. Eu queria que eles, quando eles estivessem para enlouquecer, eles tivessem essa pobrezinha aqui, ela enlouqueceu, mas deu certo. Está aqui com vocês, né? Mas está aqui, com vocês, né? Não tem quem diga que ela enlouqueceu. É uma postura e um entendimento muito altruísta, né? Porque assim, você estar ali na sua bolha de sofrimento, mas achar que tem um momento que você fura essa bolha para dizer aos outros que estão em outras bolhas de sofrimento, dizer, existe uma outra perspectiva, né? Um outro modo de ver. Eu tinha muito medo que parecesse autoajuda, porque autoajuda... E não é, viu, gente? Vocês comprem. Tem um momento aqui que eu vou quebrar essa doçura toda, esse altruísmo, né? Onde ela se revela que as irmãs trocavam as personalidades para enganar os namorados, os paqueras, e onde ela também revela que ela tem os seus momentos de raiva, como todos nós temos, né? Eu tenho muito, depois eu vou contar outros aqui, onde ela se armou para pegar um assaltante que vivia rondando lá as áreas, né, de onde ela morava, e isso é normal também, né? Porque não tem quem não sinta esse sentimento de raiva de levar uma coisa sua que você suou tanto para ter. Mas assim, não é autoajuda, né? Deixa eu explicar aí direito para o pessoal não pensar que eu sou doido e que ando correndo atrás de assaltantes. Esse negócio aí de eu me armar. Ou tu vai ler? Não, pode contar. Essa parte aí... Eu queria só quebrar o clima. Esse anjinho que eu sou, essa criaturazinha meiga. É porque eu não sabia, né? Mas na época eu não sabia. Mas o luto, ele tem fases. São 5 fases. Normalmente tem uma escritora, tem uma pesquisadora que ela trabalhou sobre isso. Eu esqueci o nome dela aqui, mas ela tem um livro muito importante sobre isso, que é sobre a morte. E as suas fases, né? Não, sobre a morte e o morrer, sobre a morte e o viver. Enfim, mas... e aí ela fala sobre as fases do luto, que são 5. E aí, a segunda fase do luto é a raiva, é a ira.
né? Que a gente... Eu saía da minha casa e quando a Lia morreu, eu fiquei com muita raiva, com muito ódio. E eu não me conformava com a morte dela. E eu tinha raiva. E eu me surpreendia com essa raiva, porque normalmente eu sou essa florzinha. E ainda bem que você não topou com esse assaltante, né? E aí lá no bairro onde eu morava, no bairro onde eu moro, eu já tinha sido abordada por assaltante muitas vezes, porque as ruas, elas são muito largas e os muros são altos. E eu andava 5 quarteirões para poder pegar o meu ônibus, por exemplo, né? E nisso... eu fui abordada muitas vezes para assalto, muitas vezes. E eu tinha muito ódio desses caras, né? E aí, quando a Lia morreu, eu saía meio-dia para ir pegar o ônibus para o meu trabalho. Ou era meio-dia ou era de manhã. E eu estava com tanta raiva que eu ia pedindo a Deus para ele botar um desses assaltantes, porque eu queria pegar essa pedra e ir para um conflito corpo a corpo, para eu tacar essa pedra nele, sabe? Porque eu achava que se eu batendo, eu de alguma maneira extravasava. E aí eu tive essa vontade, aí era uma pedra de paralelepípedo, as pedras de paralelepípedo soltas. Eu peguei uma pedra dessa e guardei dentro da minha bolsa. Vai ter uma hora que ele aparece. E passei um tempo com essa pedra dentro da bolsa. Aí já estava me estranhando, mas, meu amor, quem sou eu? Que é isso? Você não é essa pessoa. Você é tão fofinha. Foi quando eu descobri, né? Fui pesquisando, né? Essas fases do luto. Fui pesquisando sobre luto, eu me estranhei e fui pesquisar sobre luto, a mudança de comportamento por conta do luto. E foi quando eu descobri as fases do luto e vi que esse momento era a segunda fase. Vamos passar para a próxima, né? E esquecer essa pedra, aí eu né? disse, então eu tô... Aí eu compreendi o que era que eu estava, né, sentindo, fiquei ali com a pedra. Pedra, fica aí! Teve um momento que eu tirei essa pedra, né? A pedra de paralelepípedo. E essa seleção, as escolhas, né? Essa história de você vai se expor. Então eu disse, olha, se eu for me expor, vai ter que ser geral. Eu não vou ficar fazendo de conta. Então, se eu vou dizer como doeu, eu tenho que dizer que teve um momento que eu enlouqueci e botei uma pedra dentro da minha bolsa, rezando para aparecer um assaltante. Meu assaltante, né? Em particular, que toda semana ele vinha para a gente se encontrar e eu tacar essa pedra nele. Não, eu achei ótimo, assim, o livro, como... Não, ótimo que eu digo, pessoal, não é a ideia de, pelo amor de Deus, viu? Não a violência, mas isso acontece de vez em quando, esse desejo íntimo, né, Mas, assim, o que eu estava dizendo que eu achei ótimo é a construção do livro, ela foi muito nessa perspectiva do real mesmo, né? Desse sentimento, dessas fases, da história do telefone, enfim, tudo foi muito real, porque você começa a entender desse amor, porque esse amor foi tão difícil entender esse amor ausente. Isso. Fisicamente falando. Né? Como isso interferiu na minha vida. Tem um momento que eu fico estagnada, eu vivo como se eu fosse cumprindo tabela, como se eu não tenho os sentimentos são todos de tristeza. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre. E me doía muito o estar triste. Eu sofria porque minha irmã não estava mais perto de mim. Quase constante e remoendo. Isso, né? E sofria porque eu estava me transformando nessa pessoa que eu não queria. Eu nunca gostei de arrastar correntes. Claro. Então, Helene, assim... A gente ficaria aqui um tempão. Tá. Infelizmente tem um tempinho, mas aí fica já o convite para você voltar. Quem sabe trazer a sua sobrinha neta para participar do podcast. Ela é bebezinho. A gente vai explorar crianças aqui, só para vocês entenderem. Porque o povo gosta de coisa fofinha na internet, a gente vai explorar as crianças. Vai ter trabalho infantil aqui. Não, rapaz, não. Deixa a minha inocentezinha, Porque Papo Caju é sem polêmica. Não, mas agora ela só faz... Ela não fala nem Gugu Dadá ainda. Ela só faz...
O povo vai adorar isso. Não. Bota ela aqui. Olha, esse livro, né, fazer meu merchan. Por favor, para a gente despedir, suas palavras finais. Para mim foi um prazer, uma alegria. Ninguém vai nem entender por quê, né? Porque a gente já tem uma trajetória de muito tempo. Profissional, que eu sempre me mirei também por esse fazer jornalístico cuidadoso, apurado, rigoroso, né? E uma alegria enorme ser uma das primeiras convidadas do Papo Cajuína. O prazer é meu, é inenarrável estar aqui com você nesse bate-papo bem gostoso. E eu quero agradecer demais e desejo sucesso, persistência, resistência, né? Eu vou... o meu Manga Verde com Sal, Cartas de Amor. Você pode adquirir meu livro a partir das minhas redes sociais, no Instagram, @Erilene_Firmino, e no Facebook, também Erilene Firmino.